Cadê o pessoal? Tá com frio? Tá com preguiça? Estão tudo com sono, Estão com professor. sono? Final de semana chegando, já tá todo mundo cansado. Vocês fizeram uma atividade avaliativa ontem no sistema como um treinamento para avaliação? Sim. Deu certo? Todo mundo conseguiu fazer sem problema? Aham. A gente É. fez um de português e fez um teste de história e um teste de física também. Ah, legal. Então deu tudo certo, né? Vocês entenderam bem como é que faz o sistema lá, né? Ah, o professor de física ensinou, tipo, como envia para não ter problema de falar depois que não entregou, alguma É. coisa do tipo. Aham. Aí, deu para entender, tipo, não é difícil. Foi Então, é só de seguir boa. o passo a passo que não tem segredo mesmo, não tem como não acertar o caminho, né? Fazendo o caminho correto, você faz as questões, envia sem problema, não tem como não dar certo, né? Aí, quanto acertar as questões já é outro problema, né? Mas É. Mas o importante é saber usar a ferramenta, né? A nossa preocupação era assim, vocês saberem Bom usar. dia. Bom dia, quem está chegando? Cauane? Isso. Vamos botar a presença para Cauane. Então, o importante é aprender bem o mecanismo, a ferramenta, porque depois o conteúdo daí é por conta de vocês, né? Vocês têm, sabendo o conteúdo, chegar lá e faz a Mas prova. foi de boa. Eu achei que ia ser pior. Eu Não, achei é que ia ser tranquilo. difícil. É tranquilo, é fácil, assim, a ferramenta ajuda bastante, tanto para vocês fazerem a avaliação, quanto para nós, professores, fazer a correção, já tem um feedback rápido, um resultado rápido, é bem, assim, instrutivo para nós e para vocês também. Acho que vai dar super certo essa ferramenta para a gente trabalhar. Estou bem confiante com ela. Giulia Quintiliano. Júlia. Júlia, Bom deve ser. dia, professor. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Tudo bem e você? Também. Que bom. Que ótimo ouvir um tão bem assim, logo de manhã, numa sexta-feira, tão animada. Fico contente. Vamos abrir as câmeras, pessoal. Quero ver o rostinho de vocês aí. Carinha de sono, mas quero ver. Tá todo mundo com a câmera fechada? Agora que eu me dei conta que tá todo mundo fechado. Ah, e agora sim. Ô, João, Frade, tudo bem? A câmera, o áudio está funcionando, João? Não de novo? Ê, João.
Bom dia. Lia Volk. Olha, apareceu a Lia. É para aparecer Aparecida, Lia. Isso. A carinha de sono. Mais 2 minutos e a gente começa, tá? O Kaique é o homem do escuro, né? Isso aí, Kaique. É o Sombra. Gente, eu nunca vi o rosto do Kaique. Força, Lia, você aguenta. Isso aí. Tenha fé. Matheus Magueto também está no escuro, Matheus. Marcelo, vamos lá. Marcelo de Oliveira. Bom, 7h40. Acho que dá para a gente começar. Talvez a gente não termine hoje, viu? Porque é bastante conteúdo. Estava achando que era pouco, mas que daria tudo para hoje, mas talvez não dê. Não sei. Vamos ver como é que vai caminhar aí a aula. Nós vamos estudar 6 países da África e 6 países da Ásia. Se bem que os países da Ásia é super rapidinho também, não tem muita coisa para falar. Eu já vou adiantar para vocês que 2 países a gente vai falar assim bem superficialmente, porque na unidade, no capítulo 44, nós vamos estudar hoje o capítulo 43. No capítulo 44, nós vamos estudar só as revoluções comunistas. A Revolução Comunista na China, a Revolução Comunista no Vietnã e a Revolução Comunista em Cuba. Então, as revoluções de independência da China, do Vietnã e de Cuba, que não está nesse bloco que a gente vai estudar hoje, que é o único que não está nesse bloco, nós vamos estudar de forma específica no capítulo 44. Então, a gente vai fazer uma pincelada só sobre a descolonização agora, na aula de hoje, no capítulo de hoje. E o específico desses capítulos a gente vai trabalhar no próximo capítulo, tá? Então, eu vou dar uma desacelerada para as próximas aulas, vou pegar um pouco mais leve, vou um pouco mais devagar. Talvez eu dê estenda um pouco mais os prazos para vocês de atividades, talvez, porque eu vou olhar o calendário quando está marcada a nossa prova bimestral, para a gente segurar um pouquinho, para não afogar muito vocês, tá bom? Porque a gente está no caminho certo aí, numa velocidade certa, está indo bem, tá? Então não tem necessidade de correr muito com o conteúdo, tá? Eu só não vou propor para a gente resolver os exercícios na aula, na live, porque
você ficaria uma coisa um pouco monótona, né? Ficaria muito parado, vou ter que ficar ali esperando vocês fazer, não vai ficar uma coisa dinâmica, mas a gente pode pensar nisso também, de repente, fazer uma atividade para vocês responderem, ou ir ajudando vocês, a gente fazer a leitura junto das atividades e eu ir ajudando vocês com dicas de como fazer a exclusão das respostas que não são corretas, como chegar na resposta correta, tá? Dando umas dicas também dá para fazer. Vamos pensar juntos, né? Eu aceito sugestões, o que vocês acharem que dá para fazer, me passem, me mandem mensagens que eu vou analisando e vou levar em consideração, sim, a sugestão de vocês, tá? Vocês têm todo o direito e o dever de também ajudar o professor direcionar a melhor forma de dar a aula, tá bom? Fiquem à vontade em relação a isso, tá? Eu vou subir a tela para vocês aqui. Então, olha, na nossa aula passada, nós paramos nessa tela, quando a gente ia começar a falar dos movimentos de emancipação política do continente africano. Muito bem. O que a gente precisa saber especificamente para falar sobre o movimento de emancipação política no continente africano? A complexidade do continente africano, né, são 50 países no continente africano, e existe uma complexidade de países, cada país tem a sua característica específica, de religião, de cultura, de localização geográfica, áreas de savanas, áreas de desertos, áreas de semideserto, enfim, de clima de altitude, de clima quente, de clima ameno. Então, tem todo um conjunto de características aí que dificultaria se nós fôssemos estudar os 50 países. Não há essa necessidade específica. O que há de necessidade é a gente entender algumas complexidades, aquelas que saltam aos olhos por conta da forma como aconteceram ao longo do processo de emancipação, do processo de descolonização, né? Então, a gente vai trabalhar 6 países onde o processo de descolonização foi extremamente degradante, foi extremamente violento, teve sérios conflitos e marcou o século XX, século XX, chegou até muito próximo de nós, né? Eu, ao longo dos meus 48 anos, eu presenciei, eu assisti, eu vi muitas notícias relacionadas a esses países, né? Tem o caso de Serra Leoa, que eu vou relatar para vocês, é muito trágico, tá? Ontem eu tive assim uma overdose de informações porque eu assisti muitos vídeos sobre esses países preparando a aula para vocês. Eu fui preparando e ao mesmo tempo assistindo algumas coisas. Os relatos das vítimas dos massacres de Ruanda, dos problemas de Serra Leoa, é muito degradante você chegar à situação que você chega. Você ver como que o ser humano é capaz de tantas atrocidades pelo poder. Então, como a quantidade de atrocidades é tão grande no continente africano, nós pegamos assim as piores atrocidades para trabalhar, tá? Não que isso seja assim, também tão trágico que não dê para a gente aguentar, né? Eglutir essa tristeza aí, mas dá para entender.
Então, a complexidade mais a dimensão, né, o tamanho do continente, não permite o estudo de todo o processo de emancipação e de todas as guerras civis posteriores à independência. Porque, assim, eles houve primeiro uma guerra para se tornar independente, e depois houve uma guerra para... depois de independente, houve uma outra guerra para ver quem é que ficaria no poder. E essas guerras continuam até os dias atuais, né? Tem muitos problemas nos países africanos que ainda persistem para ver quem é que manda no país, né? Muitos grupos ainda brigam pelo poder. Foram selecionados alguns casos que permitem avaliar os processos emancipacionistas e de consequências das ações imperialistas em terras africanas. Então, a gente vai estudar a Argélia, Ruanda, Serra Leoa, Angola, Moçambique, República da África do Sul. Então, a gente vai encontrar aqui 2 países cuja língua é o português, né? Angola e Moçambique, 2 países de língua portuguesa, e que são países que vivem também numa situação de extrema pobreza. Aliás, todos aqui, com exceção da República da África do Sul, são países extremamente pobres, né? Serra Leoa, ela está entre os países com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo, o IDH. Está lá entre os últimos da fila, por conta de toda essa problemática de descolonização e de guerras civis. A descolonização na África. A gente tem 2 preceitos importantes, né, do processo de independência. Ela vem acontecendo desde a década de 1960, com uma intensificação na luta pela independência. Então, vários países, ao mesmo tempo, lutam pela independência. Primeiro, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, após 1945, muitos dos países da África conseguiram sua independência porque os países europeus que tinham feito uma colcha de retalho na África estavam preocupados em reparar os seus problemas internos. Então, deixa lá suas colônias que se virem, que se tornem independentes, porque nós temos que resgatar a nossa condição na Europa. Então, permitiram que os países na África se tornassem independentes. E na década de 1960, houve uma intensificação desse processo de independência. Segundo, pela fragilidade política após as emancipações, guerras civis violentas pela luta pelo poder. Houve um consenso, né, no primeiro momento, todo mundo queria independência. Que bom, né? Existia uma união, uma fala única, né? Todos querem independência, que ótimo. Porém, depois da independência, todos querem o poder, mas aí não chega no consenso. Quem fica no poder? Aí há a briga, a luta, a guerra civil para chegar-se ao poder, tá? Nós temos o mapa político atual do continente africano, e aqui, né, no destaque, né, nós temos os países que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar... deixa eu só pegar aqui o lápis. Nós vamos trabalhar a Argélia, Serra Leoa, Ruanda, Angola, Moçambique e a República da África do Sul. Né? São esses 6 países que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Tá? Continuando lá. Tunísia, Marrocos e Argélia foram colônias francesas e são localizadas no Maghreb. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui o mapa, a Tunísia está aqui, ó.
Tunísia, Marrocos, Argélia, Líbia, estão todos aqui nessa região. Essa região aqui do continente africano é chamado de Maghreb, tá? É uma região habitada principalmente ao noroeste da África, habitada por árabes e berberes. São povos beduínos que vivem perambulando pelo deserto. São seminômades, né? A principal atividade deles é a venda de camelos, compra e venda de camelos. Eles possuem como base religiosa o islamismo. Então, é uma forte presença do islamismo ali. A Tunísia tornou-se independente em 1952, o Marrocos em 56, já a Argélia entre 54 e 62. Aí teve um processo mais longo de emancipação. A Frente de Libertação Nacional, em 1954, surgiu da fusão de grupos políticos de tendências socialistas. Então, aqui, nós vamos perceber que no continente africano, alguns países de tendências socialistas vão financiar alguns conflitos. E aí vai surgir o interesse também dos Estados Unidos em financiar algumas guerras civis, até mesmo para testar armas de guerra e munições como forma de se proteger de possíveis conflitos contra a União Soviética. Então, aquela polarização que o mundo viveu após a Segunda Guerra Mundial, né, o mundo bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela se vai fazer agora em outros campos, na América, na África e na Ásia. E na Europa, lógico, também, né? Mas a presença nos países pobres se torna intenso, por quê? Porque os países pobres vão aceitar a interferência dos Estados Unidos e da União Soviética, porque eles vêm para financiar alguns projetos e acabam, em contrapartida, também financiando os conflitos. Tá? Ahmed, aqui, comandou as lutas pela emancipação da Argélia, à Frente de Libertação Nacional. Ahmed Ben Bella, líder e mais atuante da Frente de Libertação Nacional, o Partido Único Argelino, até 1960, quando a Constituição determinou o pluripartidarismo. Então, um país de partido único já fica difícil a uma democracia, né? Um partido só tomando conta do país, fica difícil haver uma discussão de ideias, né? Porque aí você tem uma única frente de ideia. E aí, em 1960, a Constituição determina que ocorra novos partidos políticos para que hajam divergências de ideias e discussões em prol da melhoria do país. E isso vai gerar conflitos. Conflitos pela emancipação. 1º de março de 1954, a gente vai ter participação de 6 líderes argelinos no que vai ficar conhecido como Dia de Todos os Santos. Tá? Não tem nada a ver com o dia 1º de novembro, que é o Dia de Todos os Santos, né? Mesmo porque eles são islâmicos, não tem nada a ver com o calendário católico aqui. Então, nós temos 6 líderes importantes: Baldiaf, Bitá, Belkacem Quirim, Didouche, Ben Doudiaf e Ben Mihri. A população muçulmana argelina estava farta de esperar o decreto de 1947 que permitiria à população a participar nas decisões sociopolíticas do país. Então, o que acontecia? Na Constituição que foi promulgada, e logo depois houve um decreto do governo dizendo que os muçulmanos teriam participação na vida política e social do país. Mas isso foi em 1947. E já se passaram 7 anos, já nós estávamos em 1954. E nada de haver
nenhum movimento que desse a essa população a participação. Então havia sempre ia protelando, né? Vai ficar, mais daqui um tempo vocês vão participar, mais daqui um tempo vocês vão participar. E como a população argelina muçulmana era uma grande maioria da população, os líderes começam a agitar movimentos civis voltados para uma ação mais contundente contra o governo. E aí nós vamos ter uma guerra pela emancipação contra a França, mais os conflitos internos e a Frente de Libertação Nacional, mais o Movimento Nacional Argelino. Todos esses envolvidos, ambos desejavam a independência. Só que daí tem um porém. Aqui a gente tem a guerra de emancipação por parte dos argelinos. Contra quem? Contra a França. Né? Vamos desenhar aqui que é mais fácil para entender. Então a gente tem a guerra de emancipação contra a França. A França tinha problemas. 10 minutos a gente vai fazer reconexão. A França tinha problemas internos. Além disso, existe um enfrentamento entre a Frente de Libertação Nacional e o Movimento Nacional Argelino. Esses dois aqui queriam a independência. Tudo bem. Até aí, fechou a conta. Só que depois não vai dar para fechar a conta. Por quê? Depois da independência, o que acontece? Havia uma discordância. Quem é que seria ou faria parte do governo? Então, aqui começa o conflito. Existem dois conflitos, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo seguir a linha de raciocínio do professor. Existe um conflito. O primeiro conflito é se livrar das garras da França. Isso todo mundo queria, tá? Claro, tá nítido essa intenção. Todos querem se livrar da França, se tornar um país independente. Ponto. Segundo conflito. Frente de Libertação Nacional quer o poder. É um ponto. Movimento Nacional Argelino também quer o poder. É outro ponto. Só que os dois não entram no consenso. Aí gera uma guerra civil entre eles. Entenderam? Tá dando para entender, pessoal? Sim. Tá, me devolve o feedback aí, por favor. Bom, na época, o presidente da França era o Charles de Gaulle, que tinha saído da Segunda Guerra Mundial, estava reestruturando a França, que tinha sido duramente atacada, e desgastado pelas tropas francesas. As tropas francesas estavam desgastadas, né, por conta de tanta atrocidade. As tropas francesas vão fazer o quê? Vão começar a perder as frentes de batalha em território argentino. Então, Charles de Gaulle resolve reconhecer a autonomia do país. Ele declara a Argélia independente. Aí vem os tratados. Vem o tratado de Evian, em 1962, com a criação da República Popular Democrática da Argélia. Ahmed Ben Bella, da Frente de Libertação Nacional, é eleito o primeiro presidente do país. Então, ele se torna o primeiro presidente do país. A independência não solucionou os problemas do país. A gente já falou isso, por quê? Porque existe aquele conflito, né, pelo poder. Questões políticas e econômicas, mais as disputas pelo poder, fizeram eclodir a Guerra Civil Argelina em 1991. Veja bem, o país se torna livre em 1962. Em 1991,
30 anos depois, eles ainda não tinham chegado a um consenso de quem é que vai governar o país de verdade. Oficialmente, o conflito terminou em 2002 com vitória do governo e saldo negativo de 200 mil mortos. Só que esses 200 mil mortos são nada mais, nada menos do que argelino matando argelino, né? Então, a gente percebe assim, a luta pelo poder. Por que luta pelo poder? Porque o poder dá lucro para certas pessoas, né? Alguém se beneficia, senão não tinha essa luta. E aí a gente tem esse conflito e normalmente quem morre são as pessoas menos favorecidas. Não é os governantes, não são os comandantes, são a população de frente, né? Aquela que está lá segurando armas e mantendo o país funcionando, que acaba morrendo em nome da democracia daquele país. Tá certo? Vamos fazer a reconexão e voltamos já para continuar a aula, tá bom? Deixa eu só interromper aqui. Eu vou reconectar e já volto com vocês, tá? 2 minutos. Toma uma aguinha aí.